que ostentam a pele ultrajada de chagas, sem se queixarem. Afliges-te em casa porque alguém não te fez o prato de preferência. Esquece-te, todavia, nos que varam a noite atormentados de fome. Afliges-te com as travessuras dos filhinhos desajustados. Esquece-te, contudo, das crianças perdidas ao sabor da intempérie. Afliges-te por insignificantes deveres no ambiente doméstico. Esquece-te, porém, dos que choram sozinhos nos leitos dos hospitais. Afliges-te tantas vezes por bagatelas. Fita, no entanto, a retaguarda, e reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver. Então, agora convido vocês a fechar os olhos por um instante, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado, pedindo a Ele que abençoe as palavras que o nosso irmão vai transmitir através do Evangelho, e todos nós possamos ser tocados por esse ensinamento de hoje. Que assim seja. Assim seja. Aqui vocês devarim. Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindo. Tenha bem-vindo na casa pela primeira vez. Seja bem-vindo, vocês duas, tá? A casa está sempre de portas abertas, tá? Espero que vocês se sintam à vontade. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu vou ler. A nossa responsabilidade aumentou muito, né? Porque tivemos um mês espírita aí, 5 palestras maravilhosas, né? Então eu vou explicar para vocês que palestra é uma coisa, a gente só vai fazer uma explanação do Evangelho. A gente vai ver que muitas pessoas, ao ler o Evangelho, ela não consegue entender. Então nós procuramos dar uma maneira bem simples, né? Ler o Evangelho e dizer mais ou menos o que a gente entende, né? Nós espíritas, para vocês possam compreender melhor, tá bom? Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. O item 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós agora que chorais, porque rireis. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, que sereis constrangidos e gemer e a chorar. Isso está em Lucas, no capítulo 6, versículo 24 e 25. O item 3 fala da justiça das aflições. Somente na vida futura pode efetivar-se a compensação que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam contrassensos, mas ainda seriam um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se,
Por que sofrem uns mais que os outros? Por que nasces um na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma terem feito para que justificasse essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se ele é soberanamente bom e justo, ele não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-las, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então a maioria das pessoas leu uma passagem dessa e fica com muitas dúvidas, porque Jesus falava por parábolas, né? Então a gente vai tentar aqui da maneira mais simples possível, tentar passar para vocês a maneira que eu, pessoalmente, entendi essa leitura, tá bom, gente? Compactuando uma mensagem muito atual, nossos dias de hoje, em função do momento em que o planeta vive, porque nosso planeta hoje está numa condição de provas e expiações, caminhando rapidamente numa condição de regeneração, rapidamente no mundo espiritual, no tempo de Deus, mas no tempo material é mais devagar, mas está vindo. Não sei se a gente ainda vai estar nesta reencarnação quando surgir esse mundo de regeneração, já está a caminho, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, porque nosso espírito é milenar, já passamos por várias reencarnações, né? Mas até a chegada dessa outra fase, até encerrarmos essa fase de expiação e provas, muitas coisas acontecem no mundo. Os acontecimentos dolorosos que a gente tem conhecimento através dos meios de comunicação, a gente vê todo dia, gente, tanta tragédia, tanta coisa ruim que acontece no mundo, através da televisão, da mídia social, né? Então esse capítulo do Evangelho, que tem um título extremamente rico, esse título é extremamente rico, tem muita coisa para a gente tirar desse capítulo, né? O que a gente tem de conhecimento através dos meios de comunicação, tá? Eu diria para vocês, se a gente lesse esse capítulo com bastante atenção, mas muita atenção mesmo, a gente veria nele traduzido um resumo da doutrina espírita. Por quê? Você tem que acreditar na reencarnação e você tem que acreditar numa vida futura. Senão você não consegue entender a justiça das aflições e a bem-aventurada dos aflitos. Então, é o princípio da doutrina espírita, né? Por ser um capítulo rico, extremamente grande, não seria possível a gente abarcar todos os tópicos desse capítulo. Então, eu selecionei alguns itens para nós conversarmos hoje. Tá bom? Ok? O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo sugere a fala sobre bem-aventurados os aflitos. Quem de nós, nos dias de hoje, não sente uma aflição? Quem não sentiu ontem uma aflição? Quem não sentiu hoje? Quem não está sentindo agora?
Todos nós, gente. Porque é um mundo de expiação e provas. Ninguém vive sem problema. Todos nós temos as nossas aflições, né? A aflição pode ser proveniente do momento atual, da vida que nós temos agora encarnados, e criamos uma série de situações que nos deixam aflitos, perplexos. Ou também pode ser uma causa vivida em vidas anteriores, aquilo que nós chamamos de expiação. Então a aflição é tudo aquilo que a gente passa no dia, que às vezes foi nós que plantamos nessa vida mesmo. Na nossa juventude, quando a gente não tinha experiência, às vezes a gente tomou uma decisão errada, fez alguma coisa errada, a gente está plantando, a gente vai colher. Ninguém colhe a semeadura do outro, nós colhemos a nossa própria semeadura. Então, a aflição é o que nós passamos por coisa que nós fizemos. E a expiação é o que nós fizemos lá atrás, nas outras encarnações. A nossa responsabilidade, ela é extremamente grande. Por quê? Nós somos os artistas da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, nessa primeira parte, que nela Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o céu para eles pertence. Essa mensagem, essa aventurança está contida no capítulo de Mateus. Então Jesus nos diz o seguinte, que a consolação, ela não virá nessa vida. As bem-aventuranças virão em vidas futuras. Mas para isso, nós precisamos e temos que nos modificar. Isso é muito importante. Essa é a nossa responsabilidade. Eu não canso de dizer, gente, nós estamos na melhor reencarnação nossa. Porque só de você estar aqui nessa casa espírita, você já deu um passo muito grande, mas também aumentou a sua responsabilidade. Porque se você aprende, você escuta, você sabe o que tem que fazer e você não faz, você será muito mais cobrado, né? Então, nós temos que nos modificar, nós temos que ser melhor que ontem e melhor que amanhã. Nós temos que cada dia nos melhorando. É para isso que existe isso aqui, ó. Olha como Jesus é bom e perfeito. Ele deixou tudo aqui. E a maravilha que Deus deixou para nós. O livre-arbítrio só depende de nós. Se nós tivermos vontade. Eu também não canso de dizer, todo mundo tem um filho. Ah, eu vou colocar meu filho, se eu puder, numa escola boa. Eu quero que meu filho tenha uma profissão. Aí o filho cresce, ele se forma, ele faz projeto. Ele tem realizações. Ele tem objetivos na vida dele, de ser um bom profissional, qual área que seja. E nós, na nossa vida espiritual? Qual é o nosso projeto? O que nós vamos fazer para melhorar? Onde eu quero chegar? Em janeiro, por exemplo, dia 1º, esse ano eu quero ler 5 livros espíritas, para aumentar meu conhecimento. Esse ano eu quero visitar uma favela, eu quero lá ver como vivem aquelas pessoas no sofrimento, na miséria. Isso é meta objetivo espiritual. Eu quero cada dia subir um degrau a mais. Essa é a meta, é o objetivo espiritual. É lógico, com certeza que a gente tem que ter um objetivo material na nossa vida, porque nós dependemos do nosso trabalho para sobreviver. Se a gente encaminha um filho numa boa profissão, consegue estudá-lo, é um mérito, é o dever do pai e da mamãe. Né? E se ele conseguir crescer na profissão, ótimo. Se ele pode ganhar dinheiro honestamente, ter uma casa boa, um carro bom, uma vida boa, perfeito. Deus não condena a gente. Deus só condena os excessos. Só os excessos. E como é que nós, como se nós somos artistas e protagonistas da nossa felicidade ou infelicidade? Um exemplo disso, nós somos protagonistas da nossa felicidade e da nossa infelicidade. Um exemplo disso, a ganância, o orgulho, a inveja,
o ódio, as relações que não são pautadas pelo respeito, pela ética e pelo amor, mas apenas pelos interesses. Interesse do dinheiro, interesse pela posição social, todas essas coisas que nós vamos plantando no caminhar da nossa evolução, nós padeceremos no futuro. E hoje que nós deparamos com uma série de problemas, é que no passado nós mesmos plantamos esse problema. Isso é aflição. Às vezes foi nós mesmos que plantamos, estamos colhendo. Porque nada passa aos olhos de Deus. Nada. Nada. A pessoa fala que a justiça de Deus fala, ela vem tarde. Ela não tarda, ela não fala, ela vem na hora certa. Ela vem na hora correta. Deus é perfeito, é justo, é misericordioso. Né? Olha a importância da reencarnação, né? E Deus, na sua misericórdia infinita e amor pelas suas criaturas, nos dá, através de sucessivas vidas e reencarnação, permite que nós voltemos para corrigir os nossos erros do passado. Por isso que eu falo que essa é a melhor reencarnação, porque nós estamos sabendo de onde a gente veio, porque a gente está aqui, aonde a gente tem que chegar. Então, depende de nós mesmos, né? Então depende de cada um de nós, através da nossa postura, aliviar, plantar boas sementes, evitando que a nossa vida seja algo desastrado. Aí que está aproveitar a reencarnação. Nós não podemos desperdiçar essa vida que nós temos. Deus nos deu um corpo perfeito, Deus nos deu saúde, Deus nos deu inteligência. Todos nós estamos aqui, tenho certeza que todos têm oportunidade na vida de fazer alguma coisa. Então depende de nós. Né? Porém, tem problemas que nós enfrentamos hoje em que chamamos de expiação, porque são as provas que são impostas. Alguma coisa que nós fizemos, no qual não podemos escolher e muito menos escapar. Essas são as expiações de coisas que a gente fez lá atrás. E na hora de reencarnar, às vezes a gente pediu a Deus para nascer assim, no lugar certo, na hora certa, para pagar os pecados, para corrigir os erros que nós cometemos lá atrás. Um exemplo, uma doença física, isso é a expiação, gente. Uma doença física, uma criança que nasce com um problema sério de saúde, o que essa criança fez de errado nessa vida para ter vindo numa condição assim? Né? Se o corpo é feito junto com o espírito, porque a criança não fez nada de errado, como é que ela nasce com uma doença assim cura às vezes? Né? Aí entra a reencarnação. A perda de um ente querido, uma fatalidade da natureza que nos pode acometer. Que culpa nós temos? Nessa vida podemos não ter feito nada, mas em conjunto, em coletividade, podemos ter contribuído para que hoje muitas coisas possam nos acontecer. Então, temos os problemas que nós mesmos confrontamos. São as provas da vida atual, geralmente fruto da nossa má condução, assim como as expiações, que são fruto das coisas que fizemos no passado e estamos resgatando. Mas isso é justo? Com certeza é. Se Deus é justo, toda a causa há de ser justa. Então vamos falar um pouquinho da justiça das aflições, que está no capítulo 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. As vicissitudes, ou seja, os problemas da vida, têm uma causa. E uma vez que Deus é justo, essas causas há de ser justa. Ninguém sofre sem merecer, gente. Ninguém. Ninguém há de pensar que o Criador gostaria de nos ver sofrendo. Deus nos criou para isso. Então, se nós estamos resgatando alguma dívida, alguma coisa, é em função daquilo que fizemos. E pela misericórdia de Deus, permite que venhamos novamente numa nova vida, resgatar tudo aquilo que fizemos. Se Deus é justo, aquilo que estamos colhendo também é justo.
Aí, para mim poder explicar um pouquinho desse capítulo, eu não sei quem quer que vai fazer a próxima, eu vou ter que entrar no capítulo 4 e 5, que são as causas atuais e causas anteriores das aflições. Causas atuais das aflições. Aquilo que eu acabei de dizer para vocês, montando as causas dos males terrestres, se reconhecendo que muitos desses são as consequências naturais do caráter e da conduta moral presente no homem de hoje. Às vezes a gente, com um erro feio, a gente vai colher. Né? Daí nós vamos falar um pouquinho, o orgulho, o que são as coisas que acarretam isso aí? O orgulho, a inveja, o egoísmo, o ódio, a revolta, tudo isso são coisas que vão comprometer o nosso caminhar nessa vida. Aí nós vamos falar um pouquinho das causas anteriores das aflições. Como eu disse, perda de entes queridos, acidentes que ocorrem, que a gente não tem nenhuma participação disso, são coisas do passado, que justamente influencia na nossa vida presente e atual. Reveses de fortuna, flagelos naturais, enfermidades de nascimento. Como eu já mencionei agora, para isso, Deus que é perfeito, o que Ele nos concede é o esquecimento. Olha que coisa importante. Deus permite nós o esquecimento do passado. Falando em expiação, nós estamos expiando alguma coisa, mas só que quando você reencarna, Deus permite você voltar a esse mundo, tudo que você fez na nossa reencarnação é esquecido. Você reencarnou, você não lembra de nada. Por quê? Olha só, se você lembrasse o que você fez na outra reencarnação. Imagine você, na nossa família, no nosso grupo familiar em que estamos inseridos, a gente convive com pessoas que a gente não tem sintonia. A gente não sabe porquê, mas é óbvio que seja assim. Talvez se soubéssemos, o nosso lar se desfaria imediatamente. Por que existe muita briga de família, irmãos que não se dá com o outro, pai que não se dá com o filho, mãe? Por que existem essas coisas? Porque é resgate. É isso que está dizendo aqui. Né? A mãe recebeu um filho, que porventura seria um desafeto do passado. Como que aquela mãe iria criar aquela criança, doar todo o amor necessário e educar aquela criança para a vida? Se essa criança não desafeta dela. Por isso que ela não pode lembrar. Ela não pode lembrar das coisas passadas. Né? Então, Deus que é perfeito, concede a nós o esquecimento do passado. Aí vem os motivos da resignação. Tudo isso que nós passamos, as dores, as aflições, as angústias do dia a dia, Jesus nos ensina que devemos vivenciar com paciência, com calma, extraindo desses fatos, desses acontecimentos, tudo que pode nos engrandecer e nos amadurecer. É aquela história que a gente tem que aprender com a vida. A maior escola que existe é a vida. Se a gente aprender com as lambadas que a gente leva, que todo mundo leva, né, gente? Não tem aquele que não leva, né? A gente tem que usar isso aí de experiência, de exemplo, né? E amadurecer com isso, melhorar. A gente tem que se melhorar. É o dever de nós cristãos, espíritas. Nos colocar no verdadeiro caminho do amor, porque sofrer se revoltando contra o Criador, além da pessoa agravar a sua condição, olha bem, gente, se colocar no verdadeiro caminho do amor. Porque se sofrer se revoltando contra o Criador, além da pessoa agravar a sua condição, além dela ter que passar por aquela prova, aquela expiação, se tiver alguma revolta, vai piorar as coisas. A pessoa não pode se revoltar. Viver aquilo de uma forma extremamente revoltada, o seu problema agrava e agrava muito. Quantas pessoas que só lembram de Deus na hora do desespero? E reza, e ajoelha, e reza, e entra no seu quarto, reza 10 Pai Nosso, reza Maria, e não recebe. Fica revoltado com Deus. Filho, às vezes a pessoa fica revoltada.
porque não recebeu, ela recebeu na hora. Na hora, não é assim que funciona, gente. Né? Então Jesus ensina que a compensação que espera aquele que sofre a resignação, que faz abençoar o sofrimento. Como que a gente vai, olha como a gente está atrasado, a gente tem que evoluir, né? Como que a gente vai abençoar o sofrimento? Mas é isso que a gente tem que fazer, né? Então Jesus nos ensina que a compensação que espera o que sofre a resignação, que faz abençoar o sofrimento, é o prelúdio da cura, ou a resignação, a aceitação daquela condição, já é o começo do processo da nossa cura. Não é fácil, é complicado, né? É muito complicado. Considere feliz por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são as dívidas do passado. As dores, se suportadas pacientemente, poupa sérios sofrimentos na vida futura. Então, se nós temos a nossa carga de provas e expiação, vamos tentar, na medida do possível, das nossas forças, do nosso entendimento, passar por esses problemas, tentando com uma religiosidade no coração, com um amor no coração, porque isso ajuda demais a compreender a situação dos problemas. E essa forma de aceitar essas dificuldades vão poupar em muito dos sofrimentos que estão por vir. Gente, está todo mundo mais ou menos entendendo? Porque aquele que se revolta, ele agrava o seu sofrimento e os seus problemas. Então, Allan Kardec, na questão 933 do Livro dos Espíritos, ele já tinha essa preocupação em relação aos nossos problemas. E ele fez a seguinte pergunta, inteligente, que é aos espíritos superiores. Se o homem é frequentemente artista e criador dos seus problemas e sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? É lógico, a resposta é lógico, sem dúvida. Os erros que nós cometemos, eles são só de ordens materiais. Não são só de ordens materiais. Muitas vezes nós cometemos erros que poderão envolver nada de aspecto material, financeiro, porém envolvendo sentimento e às vezes até mesmo muito mais grave. Então veja a resposta. Mas ainda porque os sofrimentos materiais, algumas das vezes, dependem da nossa vontade. Porque aqueles que não são materiais são morais, como o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a vaidade, o ciúme. Todas essas paixões torturam a nossa alma. Às vezes os sofrimentos morais são muito mais terríveis que os materiais. Veja só como nós somos criador de muitas vezes, a maioria das vezes, da nossa própria problemática. Nas instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer, a felicidade não é desse mundo, o bem e o mal sofrer é aceitar de uma forma resignada. Resignada, a gente não precisa entender, não de braços cruzados, não se sentar e apenas chorar, lamentar. Até tem esse momento, logo após o episódio, seja lá qual for aconteceu, é normal a gente fazer isso, sentar, chorar, reclamar, né? A gente chora, a gente extravasa, a gente fica imaginando, por que eu? Por que comigo? Por que nesse momento difícil Deus me abandonou? Eu não abandono ninguém, gente. Né? Primeiro vem aquele momento meio de raiva, mas depois que isso passa, qual deve ser a nossa postura? Não essa de continuar se lamentando, mas de levantar a cabeça e seguir em frente e para o alto, com determinação, com disciplina, com coração, com amor. Só dessa forma é que nós vamos poder passar por aquela experiência sofrendo, porém, de uma maneira mais amena, sem tanta revolta e sem tanta dor. Que às vezes a gente não percebe,
Mas nós espíritas nunca estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados. Se estamos no campo vibratório, não. Se estamos pensando em coisa boa, sempre estamos com os bons mensageiros de Deus do nosso lado, às vezes colocando alguma coisinha no nosso ouvido, sabe? Dando-nos ideia. Se você baixar o teu campo vibratório, o que vai acontecer? Porque tudo, o Espírito te comunica pelo pensamento. Então, se a gente baixa o nosso campo vibratório, o que vai se aproximar de nós? Os espíritos inferiores, os espíritos sofredores, perturbadores. Por isso que é muito importante, às vezes, a gente está sempre com paciência, atravessar as coisas com paciência, com resignação, com coragem. Aí você fala assim, é fácil levar eu falar. Mas eu estou incluindo junto com vocês. Eu estou no mesmo barco, estou aprendendo junto. E nós temos que tentar melhorar a cada dia. Eu posso dizer para vocês que eu estou melhor do que há 20, 30 anos atrás. Bem melhor. Eu quero, se eu puder viver mais 20, 30, não sei quanto, eu quero melhorar muito mais. É isso que a gente tem que fazer, gente. Aquilo que eu disse no começo, nós temos que ser melhor hoje do que foi ontem e melhor amanhã do que nós somos hoje. Esse é o dever do cristão verdadeiro, do espírito verdadeiro, se melhorar. Né? Então, se a gente tem amor no coração, tem paz, tem paciência, tem resignação, não é que os problemas acabam. Aí que eu queria chegar. Às vezes os bons mensageiros dizem para você, te dar aquela energia, te dar aquela calma, aquela paciência, ela não vai tirar os teus problemas, ela não vai acabar com as suas dificuldades, mas ela vai ajudar você a atravessar. Você nem percebe que o teu guia de luz, o teu anjo da guarda está te ajudando, mas ele está, que você pediu. Se você pedir a Deus de coração, ele não vai te abandonar. Deus não abandona ninguém. Deus escuta todas as nossas preces. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, ele não se refere àqueles que sofrem em geral. Todos nós sofremos, do mais poderoso ao mais rico, ao mais pobre, o mais humilde. Todos nós, como eu disse lá atrás, todos nós sofremos. Todos nós temos problemas, uns maiores, outros menores, porque esse é um mundo de expiação e prova. Às vezes a gente vê uma pessoa aparentemente muito bem, sorriso largo, uma situação financeira adequada, mas muitas das vezes a gente não sabe o drama que aquela pessoa está vivendo. A gente só vê a aparência, né? Em que circunstância que ela se encontra na aparência? Na aparência está tudo bem. Muitas vezes por dentro essa pessoa está morta, ela está com o coração machucado. Muitas vezes até se suicida. Né? Às vezes a gente fica sabendo e diz, mas como aquela pessoa fez isso, se suicidou? Ela estava tão bem, ela estava tão bem posicionada, um casamento bom, filhos, bons negócios. O que aconteceu? É que a gente não é capaz de avaliar o drama que aquela pessoa estava atravessando. Aquilo que eu estava dizendo. O que leva a pessoa ao suicídio? Doença mental, material? Tem médico aqui, sabe que isso é lógico, com certeza, depressão. Mas muitas das vezes, quando a pessoa está assim, pensando muito negativo, só negativo, é aquela coisa que eu disse no campo vibratório. Os espíritos perturbadores se aproximam. Os espíritos maldosos, zombeteiros. Às vezes ele vai influenciando a cabeça daquela pessoa. Vai influenciando e ela chega no lado extremo. Né? Em que circunstância que ela se encontra na aparência? Então, todos nós, independentemente da posição social, cultural, todos nós temos os nossos problemas e as nossas dificuldades. Porém, olha só, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Paciência, coragem, resignação. A nós nos perguntamos, e a felicidade? Nós estamos aqui num planeta de provas, de expiação, mas nós podemos nos contentar, né? Apenas e tão somente se nos contentar com os episódios tristes e dolorosos, só se contentar, só isso que a gente pode fazer.
O planeta Terra vive uma situação que nós estamos, uma situação que comporta de felicidade possível, uma felicidade possível, não a felicidade plena. Jesus não disse, a felicidade não é desse mundo? A minha não era, né? Então a gente pode viver sim uma felicidade sim, mas uma felicidade não plena. E se nós formos ler no livro dos Espíritos, tem uma pergunta que fala a respeito da felicidade e os Espíritos dizem para nós que dentro do possível, nessa situação de encarnados que nós temos o necessário para viver, a consciência tranquila, a fé no futuro, já nos podemos sentir a felicidade. Olha para você ver, né? O grande problema é que as coisas, ao contrário de nós, as coisas materiais nos envolvem de tal maneira que às vezes a gente fica lutando desesperadamente por coisas possíveis naquele momento e muitas das vezes essas coisas são desnecessárias, agravando daí os nossos sofrimentos e as nossas aflições. Então nem mesmo, olha que interessante isso aqui, então nem mesmo a reunião da fortuna, da juventude e do poder, 3 coisas no mundo que os encarnados correm atrás: poder, dinheiro e juventude. Essas 3 coisas juntas seriam uma maravilha, mas nem mesmo isso pode assegurar a felicidade verdadeira e plena. Nesse mundo, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, o seu quinhão de sofrimento e de decepções. Todo mundo tem. É fácil concluir, portanto, que a Terra é um lugar de provas e expiações. Então Kardec também, na sua inteligência, na questão 921 do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá pode-se conseguir uma felicidade relativa? Vem a resposta: o homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade, mas praticando as leis de Deus, ele tem como se poupar dos males e chegar a uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Em poucas palavras, o que acabo de dizer, a posse necessária, a consciência tranquila e a fé no futuro é uma felicidade. Mas Jesus, aquele que diz: antes que a terra fosse, eu já era. Ele que construiu essa casa para nós, a pedido de Deus, amando de Deus. Ele que construiu aqui o planeta, a escola, para nos receber e nos encaminhar. Então, nos nossos momentos mais profundos de aflição, a gente deve sempre lembrar que o Mestre deixou vários exemplos para nós. Os exemplos que ele deixou para nós com esse pensamento, que é das coisas mais lindas que eu já li, pelo menos para mim. Vamos finalizar com isso. Eu acho isso aqui muito lindo que Jesus deixou, uma das coisas mais lindas e maravilhosas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o farol que nos ilumina, é o braço forte que nos ampara, é o ombro amigo aonde podemos chorar e encontrar força nos momentos mais difíceis de aflição. Então, se o Mestre Jesus e os seus ensinamentos estão nesse livro, devemos segui-los com todos os seus ensinamentos, porque aqui todos eles são meóricos de vida. Muito obrigado, gente. Espero que eu tenha passado para vocês capítulo 5, dado uma esmiuçada. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigada a você pelo chacoalhão que você deu agora. Muito bom. Então agora nós vamos passar para o momento dos passos. Para quem está vindo a primeira vez, o passo é assim: como Jesus
esteve na terra, ele passava curando os enfermos, curando cegos, paralíticos, né? E ele ensinou isso aos seus discípulos. E nós seguimos fazendo o mesmo. Então, nesse momento, os aplicadores que passam vai nessa linha e vai impor as mãos em prece, transmitindo energia. Nesse momento pode acontecer muitas coisas, segundo o nosso merecimento e a vontade de Deus. Então, eu peço que quem quiser se preocupar, se depois desce lá, e quem ficar aqui na sala, fique em prece para ajudar o trabalho lá dentro, tá? Então, antes da gente terminar e realizar a prece, quero pedir para passar um recadinho. Os irmãos que fazem parte do Clube do Livro, após o término, os que ainda não pegaram o livro do mês, por gentileza permaneçam aqui para que ela possa entregar o livro para cada um. Os que não pertencem ao Clube do Livro e que queiram participar, também é só passar o nome para o Antelmo que a gente encaixa lá com toda certeza. Alguém que está vindo hoje pela primeira vez à casa que não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro, ele ainda tem? Não? Então a gente vai dar um livro aqui, presente. Mais alguém? Não tem também? Então são 2 livros. Então, excelente leitura. Então eu convido a todos agora para cerrarem os olhos, para que a gente possa agradecer a Deus por mais essa oportunidade de aquisição do conhecimento que o irmão nos trouxe essa noite. Rogamos ao Pai também que nos emane força, energia e fé, para que a gente possa continuar essa caminhada que muitas vezes se faz árdua, se faz pesada, mas que ao mesmo tempo sabemos que é necessária. Então rogamos o seu auxílio naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos que muitas vezes pensamos em desistir, que nós possamos receber esse bálsamo que nos revigore, que nos traga ânimo para seguir adiante, sabendo que somos espíritos imortais, que estamos aqui nessa escola, que é o nosso planeta, para o aprendizado. Então, que Deus abençoe a todos nós, aqui que estamos encarnados e desencarnados, e que possamos retornar para os nossos lares com os nossos corações mais calmos, mais tranquilos e confiantes no porvir, que Deus nos reserva de muita paz e muita alegria. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja.